Olá pessoal, boa tarde, professora Raquel. Como vocês ouviram no áudio da professora Maíra, que acabou de postar as atividades de matemática, eu também estou passando aqui para passar a revisão de ciências, né? A nossa avaliação de ciências será pelo Google Forms no dia 27 de abril, terça-feira, né? Então, nós vamos postar terça-feira o link do Google Forms para que vocês possam fazer as avaliações, né? Então, no dia 27, vocês têm a avaliação bimestral de ciências, tá? Vai ser feita pelo Google Forms, a professora vai mandar o link para vocês poderem responder. Mais uma vez, vocês estão ouvindo só a minha voz. Eu estou aqui na escola, a internet não comporta que eu grave a minha imagem para vocês também, mas tá tudo certo, tá tudo bem. É uma revisão, onde nessa revisão vai estar as páginas dos textos que vocês vão ter que estudar, né? Os títulos dos textos, as páginas dos textos, os exercícios que vocês vão ter que estudar, tá? E eu vou dar uma revisãozinha muito rápida dos conceitos principais que vão ser tratados nessa avaliação. Lembrando a vocês que essa avaliação terá 10 questões. Combinado? É uma avaliação com 10 questões que será feita pelo Google Forms, tá? Então, vamos lá, vamos começar. O que ler e estudar para nossa avaliação de ciências? Primeira coisa, ter o livro Buriti de Ciências na mão, tá? Vocês precisarão ter o livro Buriti na mão para poderem estudar. Vocês vão estudar a unidade 4, tá? Capítulo 1, Movimentos da Terra. E aí eu deixo as páginas que vocês deverão estudar dentro da unidade 4, capítulo 1, que são as páginas 130, 131, 132, a 134, a 135 e a 136, tá? O que vocês devem estudar e que estão contempladas nestas páginas, que vão aparecer nestas páginas? O movimento referencial, o movimento de rotação, o movimento de translação, ano bissexto, as estações do ano e o nosso início, né, o começo do capítulo 2, que foi a Lua, que eu expliquei para vocês também em videoaula. Vocês deverão fazer a leitura dos textos diretamente no livro. Vocês não vão ler outra coisa fora do que a gente tem no livro, porque a professora optou por trabalhar, ela escolheu trabalhar o livro justamente para que vocês tivessem facilidade de material na hora de estudar. Então, livro Buriti na mão, as páginas vocês já têm, tá? E também vocês deverão estudar os exercícios que foram realizados no livro, tá? Que são os exercícios da página 130, 132, 134, da página 135, 36, né? 136 e 137. Agora a gente vai revisar alguns conceitos, né? Conceitos básicos, essenciais que vocês precisam ter, que vocês precisam saber para fazer essa avaliação, tá? Gente, eu só vou assistir a aula de revisão básica de conceito da professora Raquel. Vai dançar na prova. Tem que ler os textos. Tem que estudar pelos textos do livro Buriti. Não tem escolha, tá? Se for estudar só pelo slide da professora, que a professora está passando agora, vocês não vão, vai ser legal para vocês.
Então, peguem o texto lá do livro e leiam o texto. Um conceito que aparece no livro é o conceito de ponto de referência ou referencial. Referencial é todo local onde o observador fixa um sistema de referência para, a partir do qual, estudar o movimento e repouso do objeto. Então, aí se trata, quem que está em movimento nessa figura? A gente tem a mãe com o filho na faixa de pedestres, nós temos o motorista e o passageiro. Aí, eu pergunto assim para vocês, quem está em movimento? Aí, eu tenho que responder assim para vocês, depende do ponto de referência ou depende do referencial. Se a gente pegar como referência a mãe e o menino, a mãe e o filho, quem está em movimento são o motorista e o passageiro do carro, certo? Porque eles estão passando de carro, então eles estão em movimento para a mãe e a criança. Se a gente pegar como referência a mãe e o filho, o motorista vai olhar para a mãe e para o filho ali na faixa de pedestres e quem vai estar em movimento vai ser a mãe e o filho. Ele está parado dirigindo o carro e a hora que ele passa, dá a impressão que a mãe e a criança estão em movimento. É aquela mesma sensação quando a gente está dentro do carro, dentro do ônibus, encosta a cabeça assim no vidro, né? E aí a gente vê as árvores, né? As plantações, as montanhas passando. É a mesma impressão, tá? Então, vai depender muito do ponto de referência para a gente saber, para a gente definir movimento e repouso. No caso do passageiro que está sentado ali do lado do motorista, para o passageiro o motorista está parado, está sentado ali do lado, está parado. Quem está em movimento é a mãe com o filho, é o semáforo, é aquele outdoor ali em branco no fundo, eles é que estão em movimento, tá? Então, o conceito de referencial é quando você tem que escolher um ponto para observar o movimento. E falando em movimento, nós vamos rever dois movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. Para começar, a gente vem com o movimento de rotação, que é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Vocês vão ficar de saco cheio de ouvir a professora falar de movimento de rotação e movimento de translação. Nunca mais vocês vão esquecer. Nunca mais. Tá? Porque isso tem que ficar muito claro e muito fixo na cabeça de vocês, tá bom? Então, o movimento de rotação é um movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Esse risco aqui, ó, ele representa o seu próprio eixo, representa o eixo dele. Então, a Terra gira, no movimento de rotação, ela gira em volta dela mesma, tá? Então, tá aqui, ó, o movimento de rotação da Terra é o giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo. Então, ele gira em volta dele mesmo. E esse movimento tem a duração de 24 horas. E é responsável pelo dia e pela noite. Vocês observem que esse lado do planeta está iluminado e esse lado do planeta está escuro, o que significa que aqui está dia e aqui é noite. Movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Para dar uma volta completa em torno do Sol,
a Terra leva 365 dias e 6 anos, aí comi um O, ou seja, um ano inteiro. Translação. Enquanto a Terra gira em torno do seu próprio eixo, fazendo um movimento de rotação, a Terra também gira em volta do Sol. O Sol está parado. E aí a Terra vai girar em volta do Sol. E essa volta vai demorar 365 dias e 6 anos. Tá? Ou seja, um ano inteiro. Né? Demora um ano inteiro para a Terra fazer esse movimento em torno do Sol, em volta do Sol. As estações do ano. Só para a gente poder relembrar sobre as estações do ano, né? As estações do ano, a gente tem que lembrar que a Terra, ela é uma esfera que gira em torno do seu próprio eixo. Só que a gente percebe aqui que a Terra não é reta. A Terra ela é inclinada. A Terra ela tem uma inclinação. Tá? E aí, a distribuição dos raios solares na Terra, quando o raio solar bate na Terra, por conta dessa inclinação, esses raios que batem na Terra, eles não vão ser iguais, né? Vai ser diferente no hemisfério norte e vai ser diferente no hemisfério sul, tá? Ele vai ser diferente, não tem como, porque a Terra é inclinada. Então, conforme vai havendo o movimento de translação e vai havendo a iluminação do Sol, essa inclinação, o que acontece, né? Os raios solares vão batendo de formas diferentes. Ó, lembra aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar esse globo terrestre aqui, né? Aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Nós estamos na data de 21 de março. Aqui tá batendo mais sol no hemisfério norte do que no hemisfério sul. Isso significa que a partir da data de 21 de março, o hemisfério sul está entrando no outono e o hemisfério norte na primavera. Aqui a mesma coisa, ó. Está batendo os raios solares, tá? Diferente em cada hemisfério. No hemisfério norte está batendo mais raio solar. No hemisfério sul está batendo menos. E a gente precisa lembrar da data aqui, ó, 21 de junho. O que isso significa? Que está começando o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Aqui, o que está acontecendo? Está batendo mais raios solares no hemisfério sul do que no hemisfério norte. O hemisfério norte está entrando no outono e o hemisfério sul está entrando na primavera. Olha a data, 23 de setembro. E para terminar, deem uma olhada. Aqui está batendo mais sol no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Data de 21 de dezembro. Então, no hemisfério norte começa o inverno e no hemisfério sul começa o verão. Então, a inclinação da Terra, né? E o movimento de e o movimento de translação da Terra resultam nas mudanças da temperatura que vão acontecer nas 4 estações do ano, que é primavera, verão, outono e inverno. Então, a incidência dos raios solares, né? O bater dos raios solares nos hemisférios por causa da inclinação da Terra e o movimento de translação vai resultar essas mudanças.
de verão para outono, de outono para inverno, de inverno para primavera, de primavera para verão e assim por diante. E por último, gente, nós temos a Lua. Como eu havia explicado, como eu havia dito, a Lua não é estrela, a Lua não é planeta, a Lua não é meteoro, a Lua não é asteroide. A Lua é o satélite natural da Terra. Isso significa que ela é um corpo celeste que orbita. O que significa a palavra orbitar? Girar. Ela gira, ela orbita, ela gira. Ela dá voltas ao redor da Terra. Ela também faz um movimento de rotação girando em torno do seu próprio eixo. E aí nós vamos ter os 4 tipos de lua. Mas por que a gente tem 4 tipos de lua? Por conta também da iluminação do Sol na Lua. Vocês estão vendo que aqui o Sol está batendo direto na Lua? Imagina você que está aqui na Terra. Você consegue ver a Lua aqui? Está tudo escuro. Você não vai conseguir ver a Lua aqui. Então é o que a gente chama de Lua nova. Já aqui, o Sol está batendo de uma maneira que a gente consegue ver uma metade da Lua, que é a Lua quarto crescente. Aqui ela também está batendo na Terra, mas de um outro jeito que a gente vai ver a outra metade da Lua, que é a Lua quarto minguante. E também, por último, a gente vai ver a Lua cheia, que é quando o Sol ilumina toda a Lua e ela fica enorme no céu, linda, grandona, que a gente chama de Lua cheia. Tá? Atenção! Prestem muita atenção. Comecem a estudar a partir de hoje. Façam a leitura com atenção, compreendendo os conceitos explicados pelas videoaulas do YouTube. Eu dei aula, tá lá no YouTube. As avaliações serão feitas pelo Google Forms e terão um prazo de 2 dias para serem realizadas. Gente, isso é muito sério. Eu vou postar esse link de prova na terça-feira, às 4h30 da tarde. Na quinta-feira, às 4h30 da tarde, eu vou bloquear o link, tá? Então, vocês vão ter no máximo 2 dias para realizar a prova. Quem está presencial aqui vai fazer no dia, tá? Então, eu estou dando aí 2 dias para que vocês possam fazer essa prova, tá? As crianças que não tiverem acesso ao Google Forms receberão as avaliações impressas. Quem não consegue entrar pelo Google Forms, que a gente levantou que são pouquíssimas crianças, elas vão receber as avaliações impressas, tá? As videoaulas explicativas do conteúdo. Lembra que eu falei que eu tinha gravado aula? Então, as videoaulas estão aí, ó. Tem a aula do dia 23 de março, depois tem uma outra do dia 23 de março, que é onde eu faço a experiência com a laranja e com o celular, fazendo um movimento de rotação e translação da Terra. E o dia 13 de abril, que eu tô falando sobre as estações do ano e a Lua. Tá? Então, é isso que vocês vão precisar estudar. Tá? Podem assistir as videoaulas, devem assistir as videoaulas e acompanhar com a leitura do livro. A leitura do livro e o estudo dos exercícios realizados, dos exercícios feitos. Tá bom? Por hoje é só. Estudem com muita atenção e dedicação, sempre um pouco por dia. Não adianta vocês pegarem para estudar na segunda-feira, tá? Vão estudando um pouquinho por dia, tá bom?
Nossa próxima aula é terça-feira, dia 27, com avaliação pelo Forms. Eu vou mandar o link a partir das 4h30 da tarde. Tá bom? Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tá bom? Por hoje é só. Um beijo para vocês. E já comecem a estudar. Já comecem a ler os textos. Tá bom? Um beijo para vocês.